estamos aqui novamente para estudar doutrina, porque doutrina não é só para adultos, mas é para crianças, porque as crianças são perfeitamente capazes de entender e compreender o que Deus deixou na Bíblia, que são verdades preciosas para nossas vidas. Através do meu Catecismo de Doutrina Cristã, nós estaremos estudando hoje sobre o Pacto das Obras. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre essa doutrina, nós precisamos definir o que é pacto. E pacto é um acordo entre duas ou mais pessoas, onde as duas se estabelecem e comprometem em estar cumprindo a sua parte do acordo. E Deus realizou esse acordo, o Pacto das Obras, com Adão e Eva. Isso mesmo, quando Deus criou eles lá no jardim, como está relatado em Gênesis, Deus fez com eles o Pacto das Obras. Para que a gente possa estar entendendo, a Bíblia estabelece 3 verdades sobre Adão e Eva, que a gente vai estar comentando agora para entender um pouquinho mais sobre esse Pacto das Obras. O primeiro é que eles foram os nossos pais, porque eles foram o primeiro homem e a primeira mulher criada. Deus criou Adão do pó da terra e a Eva da sua costela. E ele deu a eles algo que o diferenciava de toda a sua criação, que era um fôlego de vida, que era uma alma vivente que jamais poderia morrer. E dentro desse conceito, também Deus estabelece através de algumas verdades que nós vamos estar verificando agora diante das perguntas seguintes que virão. Primeiro, é que todos nós temos alma sim. Por quê? Porque somos descendentes de Adão e Eva. E como eu posso saber que eu tenho alma? Eu posso saber porque eu posso pensar, sentir, amar, querer, decidir e ter fé. A inteligência que Deus nos deu, as emoções, a forma de agir, de poder criar coisas a partir daquilo que já fora criado por Deus, isso nos diferencia das demais criaturas de Deus. E também Ele nos criou com uma natureza para sermos santos e felizes. A criação de Deus, para que a gente possa estar bem afiado, o pacto que Deus fez com Adão e Eva foi o pacto das obras. E o compromisso de Adão com esse pacto era de obedecer completamente a Deus. E Deus prometeu que através da obediência de Adão, ele daria a Adão a vida eterna. Qual era o castigo de Adão se ele não obedecesse a Deus e não cumprisse o pacto? Era a morte. E infelizmente Adão não guardou o pacto das obras. Ele desobedeceu, ele não conseguiu cumprir todas as exigências. E diante disso, entrou aí o pecado da vida do homem. O pecado é a desobediência do homem para com Deus. E nós vamos estar definindo um pouquinho melhor o pecado. O pecado é qualquer transgressão da lei ou falta de conformidade com ela. O que significa transgressão? É quebrar a lei, é não realizar aquilo que está proposto. Falta de conformidade é sair fora da vontade de Deus. E Adão fez tudo isso quando ele desobedeceu e comeu do fruto proibido. Deus tinha dado uma casa linda para Adão, que era o Jardim do Éden. E ali ele falou assim, você pode usufruir de tudo que tem ali, mas uma coisa ali, somente uma coisa não é sua, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva foi enganada pela serpente e comeu do fruto e deu a Adão. E eles desobedeceram a Deus de uma forma que o pecado entrou no mundo. E depois que eles pecaram, eles deixaram de ser santos e felizes. Porque quando eles pecaram, não trouxe aquilo que a serpente falou que traria, dele ser igual a Deus, vontade, o desejo de ser igual a Deus. Mas pelo contrário, o pecado trouxe a Adão e Eva a insegurança, o medo, o desespero, a vergonha e deixou eles longe de Deus, tanto que eles não queriam nem chegar mais perto da presença de Deus. E quando Deus chegou para eles, falou assim, Adão, o que você fez, Adão? Adão e Eva não queriam reconhecer o seu erro. E isso também é uma consequência do pecado, não reconhecer o erro. E eles ficaram totalmente perdidos, porque a consequência deles seria a morte. Mas Deus, sendo rico e misericordioso,
em amor e graça, ele não era esse plano de Deus para a vida de Adão e Eva. E interessante é que Deus, mesmo ele estando perdido, sem saber para onde ir, Deus tinha um plano. Diante de todo o contexto do pecado, aonde o pecado teve efeito não só com Adão e Eva, mas o pecado abrangeu toda a humanidade. E todos nós nascemos com a natureza do pecado. E isso na teologia se estuda como pecado original. O que é um pecado original? Que nós temos a tendência a pecar. Crianças, é fácil entender isso. Quando nós estamos ali tendo que falar a verdade para o nosso pai, para a nossa mãe, para um amigo, toda a verdade, muitas vezes o nosso coração dá uma vontade de falar não toda a verdade, ou contar uma mentira, porque é muito mais fácil fazer aquilo que é errado do que aquilo que é certo, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado original. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano. Deus mandou um sucessor. O que seria um sucessor? Deus prometeu a Adão e Eva que traria alguém que fosse esmagar a cabeça da serpente. Isso seria nos salvar dos nossos pecados. E Jesus, ele viria, mesmo sem erro, mesmo sem pecado, iria nos representar. Fazer todo o pacto da obra para a gente, cumprir todo o pacto e pagar o preço do nosso pecado, porque o nosso pecado, ele não foi gratuito, ele sofreu a morte de Cristo e esse foi o pecado, esse foi a consequência do pecado. E agora, o que acontece? Nós precisamos de ter mudança na nossa vida. E essa mudança quer dizer um novo nascimento de vida. E esse novo nascimento é aquilo que Deus falou lá para Nicodemos. E Deus falou para Nicodemos o seguinte, que Nicodemos deveria nascer de novo. Quando Nicodemos fez a pergunta, o que faço para ter a vida eterna? Jesus respondeu, você precisa nascer de novo. E Nicodemos falou, para tudo. Como assim nascer de novo? Eu já sou velho, como posso voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus explicou para ele que ele não estava entendendo nada, porque o nascer de novo seria reconhecer que ele era pecador e que ele precisava de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e pedir para que Deus entrasse na vida dele e limpasse todo o pecado. Isso era o nascer de novo. E a palavra de Deus diz que quem pode nos convencer do nosso pecado é somente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ninguém mais. E o Espírito Santo veio para fazer a gente cair na nossa ficha, para que a gente pudéssemos entender que nós precisamos desesperadamente de Deus, porque Deus é o único que pode nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado. A Bíblia diz que nem o ser humano é capaz de realizar o pacto das obras, porque nós temos a natureza pecaminosa e nós precisamos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos pecadores e nós carecemos da glória e da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossa vida. Por isso que Deus mandou Jesus para ser o nosso Salvador, a Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para nos salvar e para nos dar a vida, e a vida eterna em abundância, e realizar o pacto das obras. Nós vemos também, crianças, que logo, logo nós vamos estar estudando muito mais. A Bíblia tem muito, muito mais a nos ensinar. E até mais. Estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo nós estaremos juntos. Beijo. Tchau. Que Deus abençoe a cada um. Isso é tudo, pessoal.